né, dessa parte aqui que nós lemos. Então, Jesus ele teve um encontro com a mulher samaritana, né? Aí, depois, a mulher samaritana, os discípulos, né, tiveram um encontro com o Senhor Jesus ali, viram que ele estava conversando com a mulher samaritana, e aí, depois que ele conversou, aí a primeira impressão, né, que eles tiveram foi que eles ficaram, né, maravilhados, não é, na verdade, maravilhados no sentido de uma coisa positiva. Eles ficaram assim, de uma certa forma, eles tiveram a impressão que eles podiam ver qualquer coisa, menos Jesus conversando com a mulher num poço, né? Então, e aí depois eles começam a falar com Jesus, se ele quer se alimentar. Aí Jesus ele começa a falar algumas coisas com eles, né? Fala assim, vocês pensam em comer? Tem uma comida mais excelente ainda. E ele fala dos campos, né, que estão branquejando. Ô, Diego, essa música está me incomodando. Ela não está sintonizando, ela não está no mesmo tom da minha voz aqui. Desculpa. Então, esse é todo o enredo, né? Então, Jesus ele estava conversando com a mulher samaritana e mais uma vez ele vem aqui quebrar os paradigmas da religião da época e confrontar não só as pessoas que estavam ali, mas os próprios discípulos, né? Sobre a forma sobre todas aquelas circunstâncias, né? E aí ele fala sobre uma comida diferente, e ele tinha falado com a mulher sobre uma água diferente. Então Jesus está rompendo paradigmas ali, rompendo com o tradicionalismo ali. Então esse aqui é o tempo que ele está aqui, né? Essa parte aqui é o tempo que ele está aqui conversando, né, com os discípulos, e que a mulher foi lá falar de Jesus para os pessoal, para o povo de Samaria, e esse povo está chegando. Enquanto o povo está chegando, correndo para encontrar com Jesus, Jesus está tendo essa conversa com os discípulos. E aqui, depois dessa conversa com os discípulos, fala aqui do encontro de Jesus com os samaritanos, e eles falam, né? E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. E ele foi ter com os samaritanos, e os samaritanos pediu que ele ficasse lá, e ele ficou lá por mais 2 dias. Ele ficou ali por 2 dias. E aí, nós discutimos sobre todas essas coisas, e eu lancei um desafio, uma pergunta para os irmãos, né? Me responder, para a gente discutir aqui, por que podemos dizer que Jesus é o Salvador, é o Messias, né? Então, alguns irmãos compartilhou aqui conosco, né? Respondendo essa pergunta, e essa é uma pergunta que eu acho que todos nós temos a capacidade de responder, né? E eu queria ver dos irmãos por que nós podemos dizer que Jesus é o Salvador, é o Messias. A mulher samaritana, ela creu porque Jesus desnudou ali a vida dela. E aí ela puxou isso apresentou isso para os seus conterrâneos. E depois os conterrâneos se maravilharam ainda mais pela palavra que Jesus tinha dito. E nós? O que nos faz crer que Jesus é o Salvador, é o Messias? Quem quer falar primeiro? Um dos aspectos, né? Claro que eu não vou falar de tudo, mas um dos aspectos é a ação do Espírito Santo, né, que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. De certa forma, o nascer de novo é algo espiritual, né, que é operado ali, é uma mudança que acontece na sua mente, no seu coração, tudo acontece ali de forma espiritual, nos dando aquela certeza, né, que eu estou indo nessa direção do Messias, né, quando ouvimos falar de Jesus. Eu entendo que é uma
é uma possível resposta. Alguém tem mais alguma proposta? Por que vocês estão aqui? Vocês não sabem? Ó, irmão, vou falar uma coisa. Eu acho que, igual você está falando aí, minha mãe também, ela falava quando ela era católica, ela tinha aquela imagem da Nossa Senhora Aparecida grandona dentro do quarto dela. Aí, a partir do momento, ela lavando roupa lá no debaixo, lavando roupa no quintal de casa, ela falou que aquele momento, ela pediu: Senhor, tu não gosta de mim não, Senhor? Aí, naquele momento, ela sentiu aquela paz espiritual sobre ela, e a vida dela foi modificando. Ela não gostava nem de tomar banho, ela falava, era uma mulher magra, doente demais. A partir daquele momento que ela teve um encontro com Jesus, a vida dela transformou totalmente. Aí ela começou a ir para a igreja quadrangular lá aí ela sentiu aquela paz espiritual sobre ela. Então, ela teve um verdadeiramente encontro com Deus. Excelente, irmão. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Bom dia. Bom dia. A pergunta é: com que? Por que podemos dizer que Jesus é o Salvador, é o Messias? 1 João disse que ele é o verbo da vida, né? E diz assim, ó: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, é que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a verdade se manifestou a nós e temos visto, e dela damos testemunho e vos anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, eu creio, né, que nós cremos. E lá no versículo 27 também, de 1 João 2, também vai dizer que a unção do Espírito Santo, né, através desse verbo da vida. Então, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, primeiro porque ele é uma promessa anunciada desde Gênesis 3,15, e deu sequência até o Novo Testamento e o nascimento de Jesus, e essa colocação do apóstolo da Epístola de João, que fala que ele era desde o princípio. Então, nós cremos porque ele se manifestou através do amor de Deus pelas nossas vidas, e nós temos essa certeza também através da unção do Espírito Santo, que disse que quando a vós outros a unção que dele recebestes permanecer em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Verdadeira e não é falsa. Permanecer nele, como também ele ensinou. E aí ele diz no versículo 28, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, por isso que nós cremos que ele é o Filho de Deus. Eu penso. Mais alguém, pessoal? Não? Lembrando que nós discutimos muito na aula passada que a igreja primitiva ela sofreu um ataque ali por volta de 300, 400 anos depois de Cristo, que a própria igreja começou a duvidar da deidade de Cristo. Então, o mistério é que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz. E esse é um mistério que Pai, Filho e Espírito Santo é um. Né? Então, é o mistério da Trindade. Então, o que estava acontecendo na igreja naquela época era que os próprios cristãos eles passaram a considerar Jesus como um simples profeta. Então, imagine só o perigo de tudo isso. A base da salvação ela estava rompida. As pessoas podiam fazer o que quiser. Se elas não creem que Jesus é Deus e que Jesus morreu na cruz para nos salvar, é como uma árvore que é plantada sem raiz, né? É como um jardineiro, ele vai ali, ele corta uma árvore ali no caule dela,
ele vai pôr ela ali, no fim da tarde mesmo ela já está murcha já, porque ela não tem raiz para sugar água. Então, naquela época se levantou alguns líderes para lutar contra isso dentro da igreja. Aí nós explicamos que foi feito o concílio de Nicéia, né? E do concílio de Nicéia saiu o credo niceno, que nós declaramos, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí as pessoas pensam, mas isso é um texto católico. Não. Isso é um texto da igreja primitiva. E a igreja católica, ela tem um ramo da igreja primitiva, assim como nós temos um ramo da igreja católica, e, consequentemente, temos um ramo da igreja primitiva, a questão da história da igreja, né? Então, irmãos, então houve uma luta muito grande dentro da igreja, e essa luta, né, o mundo espiritual estava se movendo muito fortemente naquela época, ali 300, 400 anos depois de Cristo, que no meu entendimento o diabo ele tenta implantar isso dentro da igreja, e aí o que ele faz? Né? Ele começa a implantar a falácia que é a mentira do Alcorão. Então, o Alcorão todo é tecido com todas as historinhas e dá uma honra para Jesus como profeta, não como Deus. E aí a honra toda é transferida para todas aquelas questões de Maomé, toda aquela cultura ali, toda aquela questão ali. Então, o diabo ele tinha um plano realmente ali. No mundo espiritual se moveu muito nessa época, tentando romper, tentando quebrar a raiz do cristianismo. E aí, irmãos, isso nos leva, quando Jesus ele fala aqui para a mulher samaritana, que uma água, né, quando eles estão ali no poço, ela está ali para buscar água. De uma certa forma, aquilo ali é muito impactante para ela. Imagine só, uma mulher há 2.000 anos atrás buscando água. Nós até comentamos, né, que provavelmente ela fazia aquilo ali todo dia, pela capacidade de água que ela conseguia carregar. Os potes não eram potes simples, eram potes pequenos e potes pesados, de barro pesado, né? E que a Bíblia também não conta que tinha ali, ela tinha um ajudante, não, ela estava sozinha, carregando aqueles potes de água ali para o seu sustento, né? E aí Jesus ele impacta ela com a pergunta, ele fala, né, uma água eu tenho que se você beber, você jamais vai ter sede. E cada um de nós temos uma experiência com Jesus. Quando ela ouviu isso, ela se imaginou liberta de todos aqueles potes pesados, assim, nossa, nunca mais eu vou precisar vir aqui beber água, nunca mais vou precisar vir aqui carregar água. Talvez ela se imaginou naquela estrada todo dia, caminhando, né, com aquelas sandálias que não eram essas sandálias confortáveis da época. Na época não existia tênis, na época não tinha, né, aquele pessoal lá não tinha muito costume, o pessoal, ainda mais um pessoal mais pobre, de andar a cavalo e tudo mais. Então, era uma mulher simples que precisava pegar aquelas vasilhas pesadas e carregar um pouco de água todo dia para a sua subsistência, né? E aí Jesus impacta ela com a palavra, que ela pensa assim, nossa, eu jamais vou precisar. Então, prontamente ela fala, me dá dessa água, né? E aí Jesus, ele faz esse mesmo paralelo depois que os discípulos chegam lá querendo comer. Aí o que Jesus fala? Uma comida eu tenho também diferente, né? Que é fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou, depois Jesus fala que os campos já estão brancos, né? Prontos, podem ser colhidos, e que a colheita ainda tinha 4 meses, mas Jesus falou assim, não, a colheita é agora. E ele estava se referindo com o que estava para acontecer. Então, algo muito diferente estava acontecendo ali, e os discípulos estavam sendo impactados com isso. Lembramos que não era para Jesus passar por ali, um judeu não costumava passar ali. Então, eles estavam impactados. Primeiro, porque eles estavam ali contrariados, né? Assim, nós não podemos passar por esse lugar, mas o mestre quer passar, nós vamos. E aí eles estão todos ali, ainda vem Jesus conversando com os samaritanos. Então, uma ruptura estava acontecendo ali.
Alô? Na verdade, responde a sua própria pergunta. Você dá uma volta aí, mas eu quero diretamente. Você falou, né? Perguntou pra gente. Como a gente pode entender que Jesus é o Messias? Ah, mas eu vou responder. Eu tenho Mas 4 dá propostas. uma volta. Eu tenho 4 propostas. Vá direto. Não. É porque eu achei que você já estava indo para outro assunto, entendeu? Desculpa. Não. Então, ó, segue. Não. Não consegui pegar a Não. linha de raciocínio. Não. Então tem tudo isso, né? Então esse é o nosso enredo, né? Então para esse povo aqui crer em Jesus, primeiro ele acreditou na palavra, ele acreditou naquilo que estava sendo ministrado ali, e de uma certa forma aquele povo creu por causa do poder sobrenatural de Cristo, de desnudar o profundo e o escondido ali. Né? Então, a mulher creu porque Jesus desnudou o passado dela e o presente dela. Né? E aí não interessa se era pecadora, se não era pecadora. O que interessa é que era uma mulher samaritana e que Jesus desnudou todo o passado dela e ela mostra isso para as pessoas. Oh, ele falou tudo da minha vida. Ele é o Messias. E aí as pessoas se mobilizam e eles vão ter ali o encontro com Jesus. Então, irmãos, como eu falei para vocês na aula passada, eu tenho 4 propostas aqui do porquê que nós podemos falar que Jesus é o Salvador, é o Messias. E eu estou falando tudo isso aqui para vocês para aguçar essa curiosidade e a necessidade de nós estudarmos a palavra de Deus. A necessidade de nós estarmos diariamente empenhados a descobrir cada vez mais das coisas que tem na Bíblia, porque muitas pessoas são enganadas pela ignorância. Muitas pessoas são enganadas por falsos profetas, porque elas mesmas não buscaram o conhecimento que vem da palavra. Né? Então, nós precisamos buscar. Então, por que podemos dizer que Jesus é o Salvador? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria ouvir mais. Na aula passada foi mais rica de ideias. Zilma e Nádia trouxe explanações lindíssimas da experiência de vida delas, que impactou muito todos nós aqui. Sim. Só dele ficar 2 dias lá, ele ter revelado aquela mulher samaritana, e quantos milagres ele fez naquele local ali, e quantas revelações ele falou para aquele pessoal ali. Ali o pessoal foi mais crente nele mesmo, que ele revelou muita coisa ali, 2 dias no local, conversando com aquele povo ali. Ele falou muita maravilha naquele local, que o pessoal ficou maravilhado com o que ele falava. Então, creio mais nele ainda. Então, pegando isso aqui, irmãos, então, pode? Você pegar, né, a Bíblia, desde Gênesis, Jesus é a promessa que foi cumprida, né, a promessa de Deus para a nossa salvação foi cumprida. E várias vezes nos evangelhos, né, se reporta a essa promessa, né? Como diz o profeta Isaías, né, aí vem e fala, né, porque Jesus cumpriu tudo aquilo que estava previsto para o Salvador fazer, tudo que estava previsto para o Salvador cumprir para nos salvar, né? Ele é o cumprimento da promessa de Deus para a nossa salvação. E isso está provado pela Bíblia. Né? Então, uma das coisas que pode embasar, né, a nossa fé de que Jesus é o Salvador, né, o Messias, é a leitura das Escrituras. Né? Já que Nádia falou o primeiro ponto, eu estava esperando o primeiro ponto para a gente falar. Né? Então, na verdade, a Bíblia ela declara isso, né? A Bíblia declara o tempo todo que Jesus é o Messias, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse. E toda essa revelação, ela traz uma amarração lógica e uma amarração, né, que não é conflituosa, e ela traz uma descrição de livros que são escritos em tempos diferentes, que falam as mesmas coisas, né?
que são revelações, as mesmas revelações que são escritas em locais diferentes, por pessoas diferentes, em uma mesma época em que as pessoas não se encontravam. Então, a Bíblia traz uma carga muito forte daquilo de quem Jesus é, né? E principalmente de quem Deus é através de Cristo Jesus. Essa é a grande mensagem, né? A Bíblia fala quem Deus é através de Jesus. Só um ponto importante assim, para a gente pensar, que a questão da Bíblia, né, que você está falando. O Velho Testamento, ele aponta para Jesus o tempo inteiro, desde Gênesis até Malaquias, a gente vê ele apontando, direcionando as pessoas para a vinda desse Messias. E o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, a gente vê falando de Jesus. Então, ela num todo, ela vai falar, apontar para Jesus, para aquelas pessoas que viveu, e o Novo Testamento vai revelar, vai mostrar, né, esse Jesus nascendo, crescendo, ministério, desenvolvendo, morrendo, ressuscitando e sendo assunto aos céus, e o Espírito Santo, né, descendo para acompanhar as pessoas até a consumação dos séculos. Então, o Velho Testamento aponta, o Novo Testamento conta a história, mostra a história, fala desse Cristo pessoa viva de Deus para nós. E se nós procurarmos entender, a Bíblia era muito clara, né? E nós precisamos dar crédito a isso. Quando Lindy falou aqui, o que eu estava querendo falar, então aqui em João 5, diz assim, ó, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. O Espírito é que dá o testemunho, porque o Espírito é verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: Pai, a palavra, o Espírito Santo. O Pai, a palavra e o Espírito Santo, esses três são um. Os três são os que testificam na terra: o Espírito, água e sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Porque a quem tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E geralmente nós entendemos que a Bíblia, ela nos relata o que Deus é, como Ele nos ama. E quando nós damos crédito a essa palavra, geralmente vai gerar em nós o Espírito Santo de Deus, né? E aí nós podemos ter uma vida de santidade e crer que tudo é possível que a Bíblia diz. Principalmente quando nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós estamos dando crédito à palavra, então nós estamos vivenciando essa palavra e aplicando essa palavra em nós. Ao mesmo tempo que a gente vê toda essa revelação, quando a gente pega a Bíblia, que a gente lê, vê tudo, isso tudo para mim é muito claro. Isso tudo para mim é muito claro, porque a Bíblia, na verdade, ela traz as profecias e as revelações dessas profecias de uma forma muito precisa e de uma forma muito exata. E é claro que o Espírito Santo, ele tem um fator que ele é decisivo e que ele faz diferença. Com certeza ele faz diferença. Mas é muito estranho, assim, no meu ponto de vista, é muito estranho ver pessoas que não acreditam, na palavra, e muito pelo contrário,
eles tentam, né, eles tentam descredibilizar o tempo todo a Bíblia. Por exemplo, os judeus, eles fazem isso, os muçulmanos, eles fazem isso, até algumas correntes falsamente cristãs, eles fazem isso. Por exemplo, a Testemunha de Jeová fala que Jesus não é Deus, as pessoas do Testemunho de Jeová. Mas lá na Bíblia deles está o versículo que Lindy falou aqui para gente. E o princípio era o verbo. E o verbo era carne desde o princípio, e o verbo é Deus. A Bíblia declara isso. E é claramente para nós falando que está falando de Jesus Cristo. E na Bíblia de um Testemunho de Jeová está isso lá, né? Então, são várias ramificações, e quando você pega a palavra de Deus, até mesmo para um ateu, as pessoas que são ateus, né, eles se julgam muito inteligentes, né? A maioria dos ateus são pessoas que eles se julgam com um intelecto avançado. Um ateu famoso é aquele Karnal lá da CNN, da Band e tudo mais. Mas, e você vê a Bíblia de uma forma tão simples e de uma forma tão exata, de uma forma tão exata, nenhum achado arqueológico, por exemplo, foi contra os escritos da Bíblia. Muito pelo contrário, os arqueólogos, eles estudam a palavra de Deus para encontrar alguns achados históricos, né? Fala da região tal, que, por exemplo, a Arca de Noé afundou. Então, os arqueólogos vão lá procurar se realmente a Arca de Noé está lá. E por aí vai. E vários achados, várias escritas. Eu acompanho uma moça na internet, ela chama Aline, o canal dela no YouTube chama Israel com Aline. E ela mostra, por exemplo, os túmulos lá do último programa que eu assisti dela. Ela mostra, por exemplo, os túmulos, como é que eram os túmulos da época, como é que Jesus provavelmente ele foi sepultado, e mostra as descrições das famílias, por exemplo, que estão na Bíblia, ali 500 anos antes de Cristo, gente. Então, assim, a Bíblia ela traz uma amarração histórica e teológica muito forte. Histórica porque a gente vê o resultado da arqueologia, e teológica porque os livros eles conversam entre eles. Por isso que os livros apócrifos eles não têm lugar na Bíblia, porque eles contradizem aquilo que diz a Bíblia. Tem um livro apócrifo mesmo que ele ensina a orar para os mortos, né? Então ele é contra o ensinamento bíblico, né? Então é claro que esse livro não está aqui. Então tem um outro livro que ensina uma coisa diferente e é contra o ensinamento bíblico. Então por isso que esse livro não está aqui. Então a Bíblia ela traz uma amarração muito precisa, muito exata, que no meu entendimento, até mesmo por um simples historiador que lê aqui a palavra de Deus, ele vai ser impactado. É claro que o Espírito Santo ele abre, ele desnuda o caminho todo e ele traz uma percepção muito mais espiritual e diferente. Ele pega a marca da Bíblia, essa marca espiritual, e imprime dentro do coração da gente de uma forma diferente, né, do que normalmente se conhece. Mas a Bíblia ela traz esse peso, né, de que Jesus é o Messias, pela sua exatidão, pela sua precisão, da forma como ela foi construída. As profecias, se vocês estudarem aqui os profetas menores, os profetas maiores, vocês vão ver revelações semelhantes, ou seja, a mesma revelação, por exemplo, feita por pessoas diferentes, por profetas diferentes, que esses profetas nunca se encontraram, né? E revelações, por exemplo, escritos feito por Isaías, que se confirmou com outro profeta, com centenas de anos entre eles, e é a mesma coisa. E um não teve acesso à profecia do outro. E isso é sabido. Como é que nós vamos explicar isso? Se não for pela soberania e pelo poder de Deus, né? Então nós já começamos a construir aqui a infabilidade da nossa escolha. A infabilidade da nossa escolha. Porque existem pessoas que simplesmente desprezam aquilo que está muito óbvio. Agora, isso aí é uma outra questão. Que existem pessoas que a revelação não é aberta aos olhos deles. Eu não entendo porquê. E é um mistério também, nós não vamos entender.
Nós vimos isso agora, dia 12, né? E muitos peregrinos indo até a Basílica lá, né? E falando das bênçãos que receberam e tudo, e acreditando tudo, isso a santa não reconhecendo, né? Que isso tudo não reconhecendo que eles estão aqui, que eles estão vendo aqui, porque Deus os amou de tal maneira, né? Aí eles acreditaram as bênçãos que receberam, as crenças deles, em uma santa, né? Eu não vi nenhum momento eles falar que criam que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus Cristo era o Salvador, que Jesus Cristo veio para resgatar. Não, eles estavam tudo acreditando na santa. E isso é uma grande multidão de pessoas, igual você falou aí, que não reconhece isso, se apega a ídolos e postam e vive por aquilo. Um grande mistério, né? Ou seja, fazem aquilo que a palavra de Deus condena e colocam e vão acrescentando rituais que não são condizentes com o que está escrito na palavra de Deus. E às vezes até o inimigo pode fazer com que eles alcancem a bênção para estar protelando essa crença deles, vão acreditando, aí passando de pai para filho, de filho para os netos e vai. Uma questão muito importante, irmãos, que nós precisamos estar atentos, quando eu falo que nós precisamos estar firmados na palavra, porque nós precisamos identificar quando uma coisa é ou não é de Deus. E você não vai poder identificar se o Espírito Santo primeiro não falar com você na palavra. Então, isso que o pastor Geraldo está falando, provavelmente essas pessoas não leram alguns salmos da Bíblia, né? Que nós já lemos aqui, que fala, por exemplo, sobre a quem adora a imagem vai ficar semelhante às tais e tudo mais. Foi um grande uma discussão nossa aqui. É uma grande discussão nossa aqui, até nós falamos, né, que antigamente a relação diferente que as pessoas tinham com as imagens, elas compravam os ídolos, é como se elas tivessem comprado o Deus mesmo. Pegava o Deus mesmo, o astarotezinho, o bichinho, colocava lá, ele mesmo vai me abençoar. E assim, as pessoas trouxeram esse costume, colocaram dentro da igreja, e esse costume dura até hoje, mais de 2000 anos depois. E é interessante, como você está dizendo, que realmente as pessoas ficam cegas, surdas espiritualmente, porque na própria palavra de Deus diz que existe um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Aí eles colocam Maria, São não sei quem, Santa não sei quem, né? E eles deixam de buscar o verdadeiro mediador e buscam essas muletas, né? Que não são mediadores. A palavra de Deus não fala que eles são mediadores. E até Jesus mesmo disse que só tem um santo, que é Deus. Então, assim, não tem Santa Teresinha, Santa Maria, Deus é santo. Os outros são pessoas como nós. Talvez tivessem até, não sei, né? Mais fé, né? Fossem pessoas mais assíduas na fé e tudo. Mas não, santo é Deus, né? Santo é Deus. E Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Não tem outro. E as pessoas teimam, insistem em continuar acreditando em ídolos, né? A gente viu aí, a gente vê ali no Salmo, acho que é 135, né? Que fala das imagens, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não falam. Iguais a eles vão se tornar aqueles que os adoram, parece uma coisa assim. Então, assim, as pessoas, isso está na Bíblia católica, e eles não leem, não conseguem entender. Não, porque a gente não adora, a gente venera, mas no final das contas, veneração e adoração é a mesma coisa, né? E eles fazem uma diferença disso aí, que na verdade a diferença não existe, né? E, infelizmente, isso vai afastando as pessoas da verdade, né? E como como o pastor disse, vai sendo levado para gerações, né? E a gente fica assim, sem entender como que as pessoas leem o texto e não conseguem entender, que é muito claro. Para a gente é muito claro. Mas parece que o diabo lança uma cegueira espiritual, intelectual, sei lá, e eles não conseguem entender, né? Aleluia. Pode falar? Só
Uma correçãozinha. Santo, né? Na palavra santo. Todos nós somos chamados de santos. Sede santo como eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Na verdade, é a forma que as pessoas entendem o que é um santo, né? Às vezes ele acha que o santo é uma divindade. Ah, não. A divindade somente é Deus. Mas o Senhor nos chama a todos a ser para a santidade, para sermos santos. Na verdade, é uma questão de entendimento, né? Que há uma divindade, que o santo é uma divindade, mas na verdade, né, existiram ou existem, né, os santos da Igreja de Jesus aí, que devemos ser todos nós, né? Buscar esse caminho. Não é o perfeito, mas é o que busca a separação, o que busca No sentido de santificação. separado, né? Isso. Pastora, pode falar. Só colocando aqui, 1 João 5, 21 disse que, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Também está na Bíblia, né, da Igreja Católica. E essa passagem de 2 João 5 fala claramente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que ele é Deus, né, da parte dessa trindade, dessa tri, e ele é o Filho de Deus. E ele diz no versículo 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado eterno entendimento para reconhecermos a verdade, o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Está escrito, mas a falta de conhecimento das pessoas, né, de modo quase que geral, é grande, porque as pessoas querem um evangelho fácil, as pessoas querem receber o que vem do púlpito, eles querem muitas bênçãos, eles querem milagres, eles querem maravilhas, mas eles não querem o conhecimento da palavra da verdade. O conhecimento vai exigir de nós alguns sacrifícios, que é gastar tempo para ler, para entender, para meditar, para analisar. E o povo não quer isso. Eles querem receber o que você tem para dar. Se você não tem nada para dar, eles vão procurar outro lugar que tem, né? E estudar a palavra dá um pouco de trabalho. Entender essa palavra também. Pedir o Espírito Santo direção e sabedoria. São poucas pessoas que fazem com esmero, que fazem com alegria, que querem realmente adquirir esse conhecimento. Então, na igreja lá, né, a gente fica citando muito o nome, está escrito, a palavra está escrita, ela foi revelada, passou por um processo de canonicidade, ela foi aprovada como palavra de Deus, como inerrante, como infalível, como atemporal. Mas o povo, de modo geral, eles não querem conhecer, eles não querem esse conhecimento, eles buscam a facilidade do evangelho. E isso leva, como diz Oséias 6, muitas pessoas a morrerem por falta de conhecimento. Nádia está falando aqui que, lembrando que o ídolo não é só as imagens, né? Que é dinheiro, que é carro, com outra pessoa, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu não sei se vai chegar nesse ponto, né? Mas nós estamos falando aqui, né? Eu volto à pergunta, porque a pergunta que vai nortear a resposta, né? Ela está espalhando aí os assuntos, mas vamos voltar para o assunto. Como que a gente sabe que Jesus é o Messias? Né? Mas agora, por exemplo, a Bíblia é uma forma? Sim, para quem é de matriz judaico-cristã, que dá algum valor à Bíblia. Inicialmente, tá? Eu não estou falando, porque é claro que a palavra de Deus é poderosa, você vai falar uma palavra ali, e por uma obra sobrenatural do Espírito Santo, aquilo vai fazer sentido para a pessoa e ela vai crer em Jesus. Mas eu ainda só consigo ver, né, esse impacto inicial do entender que Jesus é o Messias através de uma obra sobrenatural do Espírito. Porque, por exemplo, Cornélio não era matriz cristã, ele era pagão, ele era um romano, né, de autoridade e tal. Mas o próprio Jesus foi lá e o Espírito Santo começou a dar experiências para ele. E Pedro chegou e trouxe a palavra da verdade e a conversão aconteceu. Zaqueu é de matriz judaico. Mas o que fez Zaqueu se converter? Jesus sentou na casa dele e tratou ele que nem gente. Não odiou ele, demonstrou um amor, e aquilo ali
trouxe conversão àquela casa, ele já tinha a palavra. Para aquelas pessoas, realmente da época de Jesus ali, que ele viveu, né, os judeus para onde eles foram, eles conheciam a palavra e fazia todo sentido. O próprio Jesus falava para os fariseus, vocês sabem. Na verdade, eles não queriam aceitar, mas eles sabiam que Jesus era o Messias. Estava muito claro para eles. Entendeu? Mas existe todo um outro universo de pessoas que não tem essa matriz. Né? Hoje, na Europa, é considerado um país pós-cristão. Ou seja, os jovens lá não dão bola para a Bíblia. A Bíblia é um livro da carochinha. Então, como essas pessoas vão se converter? Como elas vão entender o primeiro passo para entender que Jesus é o Messias, para agora sim dar valor à palavra? Porque quando ele entende que Jesus é o Messias, ele vai começar a dar valor à palavra. Então, eu ainda quero... Por quê? Porque a fala que Alice falou é muito importante, gente. No sentido, 1 Pedro fala, nós precisamos entender. Ou seja, nós temos que ter isso como valor. Nós temos que saber dar a resposta. Essa pergunta que ele fez aí é uma pergunta poderosa, que todo crente deveria saber, assim, na ponta da língua. 1 Pedro vem falar aqui, 3. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor das suas vidas. Se alguém lhe perguntar a respeito da sua esperança, vocês estejam sempre preparados para explicar. Agora, por que Jesus é o Messias? Cara, desenrola, fala. Por que a gente não fala? Porque a gente não medita. A gente não pensa a respeito disso. E aí, quando a pessoa bate, pronto. Tem perguntas básicas na nossa vida, super difíceis de responder. Quem é você? Já viu esse pessoal, às vezes, quer... É uma pergunta filosófica, quem sou eu nesse mundo? Né? Fora a ideia do meu nome, da minha família. Não, eu sou filho do Hélito da Fátima. Não, peraí, você está falando que é seu pai, eu quero saber quem é você. Eu sou o Diego, mas seu nome, quem é você? Então, são perguntas que você tem que ir pensando, você tem que ir ruminando, para depois você conseguir dar uma resposta. E isso também é uma pergunta muito profunda. E que a gente tem que responder não só pensando, porque se você pensar só na Bíblia, então a conversão só é viável para pessoas de matriz cristã ou judaica. Amém? Então continua as suas respostas. Volta para o tema, gente. Por que Jesus é o Messias? Então vamos para mais uma proposta. Por que Jesus é o Messias? Vamos lá. Pelos sinais realizados, né? Então nós temos naquela época tudo aquilo que Jesus fez, né? E ele trouxe vários sinais. E um dos sinais, e o fato da mulher samaritana também crer que Jesus é o Messias, é o sinal que ele deu para a vida dela. Ele fez um milagre ali, ele desnudou o que estava ali isso na vida dela, né? Então, eu coloquei aqui, né, imagem de 5 pães e 2 peixinhos, mostrando, né, da proeza de Jesus, fazer não só esse milagre, mas os outros milagres também. Então, isso trouxe um sobrenatural para a vida daquelas pessoas, né, que até então elas não tinham visto. Embora elas tenham, né, toda essa matriz que o Diego falou, é claro que o Espírito Santo ele reina de forma soberana no nosso entendimento, mas essas mesmas pessoas que comeram esses pães aqui, elas gritaram, né? Solte Barrabás. Né? Mas, instantes antes, elas acreditavam, né? Por tudo aquilo ali que tinha acontecido. Quando você fala isso, Diego, da questão de é fácil para a gente falar da questão da matriz cristã, da matriz... mas a gente vive num mundo globalizado, a gente vê várias coisas. Existem pessoas que estão inseridas no nosso meio e que elas estão completamente apáticas àquilo que tem acontecido, falando na questão da vida cristã mesmo. Todos os nossos valores eles são pautados na nossa vida cristã. Né? E aí, quando você me falou, eu lembrei de um rapaz que ele vivia uma vida simplesmente alheia a tudo isso. Né? Alheia à questão religiosa. E aí, ele inclusive, ele teve um acidente, irmãos, ele teve um acidente de moto, em que no peito dele estava a marca do pneu do caminhão, né, que pegou ele. E hoje, ele é uma pessoa perfeita. Hoje ele é uma pessoa perfeita. E aí, ele assim, ele teve esse acidente, ele se curou e toca a vida. E aí eu vi que esse jovem, depois de muito tempo, depois desse acidente, ele começou
a ter um comportamento diferente. Aí ele começou a ir para a igreja. Hoje ele faz evangelismo, hoje ele virou pastor, fiquei sabendo essa semana, que ele estuda, fez seminário, hoje ele é um pastor da igreja Semear aqui. E eu tive a oportunidade, eu chamei ele e perguntei para ele, face a face, por que é que aconteceu com você? O que aconteceu? Por que você está assim agora? Antes você era daquele jeito e hoje você é assim? O que aconteceu? Aí ele falou para mim que num belo dia, ele cansou da vida dele, de tudo aquilo que ele estava vivendo, entrou para dentro do quarto, fechou a porta e clamou por Deus. E aí a experiência que ele viveu ali dentro, só ele e Deus sabe. Né? Uma pessoa completamente alheia. Alheia. E aí outro exemplo são que existem hoje, nos dias atuais, muçulmanos que estão se convertendo porque estão tendo experiências incríveis com Jesus através de sonho. Né? Através de sonhos. Então, é claro que, de novo, o poder do Espírito Santo, ele é soberano, ele sobrepõe. A gente não entende porque algumas pessoas aceitam, algumas outras pessoas não aceitam. A revelação atinge uma pessoa, a revelação não atinge outra. É aquela história, né? A mãe sempre fica impressionada. Criei o filho do mesmo jeito, a mesma coisa, e um virou ladrão, o outro virou cristão. Um virou filho do capeta, o outro virou filho de Deus. Né? Aí a fala mais famosa é: os dedos da mão não são iguais. Um virou um perverso e o outro virou, né? Ó Esaú e Jacó. Que virada! Que virada! O preparado para seguir aquela linhagem, né? Aquela linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, na verdade, paralelo Isaac, né? Aí dá uma guinada. O enganador que passou a ser o patriarca da linhagem. Né? Então, é claro que esses sinais e maravilhas, aí eu não queria entrar em outras coisas, não, mas isso sempre confunde a gente. Mas o objetivo que eu quero trazer aqui para vocês, eu quero tirar um pouco o poder do Espírito Santo e mostrar para vocês como é claro reconhecermos que Jesus é Filho de Deus. Né? Quem é aqui? A gente comentou, acho que foi na aula passada, a respeito da questão dos muçulmanos na Europa, né? Que parece que tem uma expectativa de que 20 a 30 anos, que a maioria das pessoas na Europa vão ser muçulmanos. Né? E a gente conversou aqui e tal, e eu cheguei em casa e eu estava pensando nisso, e Deus me falou assim, isso é a maior oportunidade que o Evangelho está tendo de alcançar essas pessoas. Então, assim, a gente pode ver isso aí como uma desgraça, né? Ou como uma bênção, né? E levar a palavra a essas pessoas lá. E assim, me tocou muito profundamente, assim, porque realmente você tem duas formas de ver todas as situações da sua vida, né? Ou você pode ver como uma coisa ruim ou como uma coisa boa. E nesse caso específico dos muçulmanos, porque nos países muçulmanos, eles não têm o direito de raciocinar, de pensar em outra religião. Eles não têm o direito, eles têm a obrigação de seguir o que está no Alcorão. Né? E igual você está falando, muitos estão sendo convertidos através de sonhos. Não é porque foi alguém lá e pregou para eles, porque até isso é muito difícil. Mas esses que já saíram dessa região lá e que estão hoje na Europa, por exemplo, é a maior oportunidade que nós, como cristãos, estamos tendo de evangelizar essas pessoas. Porque você não vai precisar entrar no país muçulmano, você não vai correr risco de morte. Né? São países que ainda têm liberdade para você pregar. Né? Talvez alguns estejam com alguma dificuldade, mas não é igual a um país muçulmano. Então, assim, nós temos que orar por essas pessoas. Né? Não só por aquelas que habitam na janela 1040, né? Que é os países muçulmanos, não é isso, Lindy? Mas também por esses que fugiram, né? São
São pessoas que, como nós, carecem do amor de Deus, né? E nós temos que orar por todas as pessoas, né? Principalmente essas que estão fechadas, com a mente fechada, né? A gente fala de católico, a gente fala de, às vezes até de quem pratica umbanda e tal, mas a gente tem que orar por essas pessoas, porque Jesus nos mandou amar o nosso próximo, né? E não importa quem é o nosso próximo. E orar para que nós possamos aproveitar essa oportunidade de levar Cristo a essas pessoas que hoje estão habitando a Europa, que são muçulmanos, e que o que a gente espera que seja uma desgraça, né, para o cristianismo, seja, na verdade, uma grande bênção para o cristianismo, né, que essas pessoas encontrem verdadeiramente Jesus e que essas pessoas verdadeiramente mudem, né, a vida deles, o sentir, o agir, o pensar, né? E é uma obrigação, um dever de todos nós como cristãos, né? Deus me incomodou muito quando eu estava pensando a respeito disso, porque eu estava vendo como uma coisa totalmente negativa, entendeu? E Deus falou assim, mas não é positivo, não. Né? É positivo, realmente. E aí você vai pensar de outra forma, você sai da caixinha, né? Vamos sair da caixinha. Não preciso mais ir lá para a Arábia Saudita, lá para o Irã evangelizar. Tem um mundo de muçulmanos lá, milhões de pessoas na Europa, países livres, onde você pode levar a palavra de Deus tranquilamente, né? Talvez você tenha que levar, e o Espírito Santo vai fazer a parte dele, que é convencer, né? Amém. Vou te colocar contra a parede. Você falou dos sinais. Só que quando a gente pega, por exemplo, lá no Velho Testamento de Moisés, tinha os povos lá, os magos, né? Que também realizavam sinais. Então, só pelos sinais não é uma resposta, eu acho. Com certeza não. Mas isso aqui é acrescentando tudo aquilo que a gente tem visto. E existem alguns sinais que são infalíveis. Aqueles magos ali, os sinais deles eram limitados. Tanto que a cobra de Moisés comeu a cobra deles. Né? Então, aqueles sinais, eles não tinham todo o impacto que o sinal os sinais divinos ele tem. Né? Então, é como você vê, você não, né? Que você não frequenta terreiro de macumba, mas no terreiro de macumba existem, é igualzinho. A comparação é igualzinho, tanto que aqueles lá são magos, né? Então, todo feitiço que é feito com poderes malignos, eles não se comparam aos feitiços de forma alguma. Eles não se comparam aos sinais que traz de Cristo. E os sinais de Cristo, eles têm um propósito. Os sinais que vêm da parte maligna, os propósitos deles se perdem. Eles não têm nada para ser construído. Então tem uma diferença muito grande. Por exemplo, esses sinais, essa questão dos 5 pães aqui, dos 5 pães e 2 peixes, tem toda uma história. Aquele povo ali tinha 20 mil pessoas ali. O pessoal já estava cansado. Então um sinal precisava descer ali no céu naquela hora. Então tudo tem um propósito. O sinal da cobra de bronze lá, que Deus pediu para Moisés pôr lá, para o povo olhar e ser curado. Então tem um propósito de ser curado. Os sinais do mago lá, qual que é o sinal que era? Tentar desfocar aquilo que era de Deus. Né? Tentar desfocar aquilo que é de Deus. Então, tudo muito superficial. Né? E por isso que nós precisamos estar firmados na palavra, para nós não confundirmos os sinais. Existem 3 tipos de sinais. Os sinais que podem ser construídos pelos homens, o sinal que é construído por entidades malignas e os sinais que é construído pelo poder de Deus. Né? Esses aí eu não sei, tem proposta que fala que foi uma farsa que eles fizeram ali para tentar simular a mesma coisa. Né? Mas nós precisamos ter muito cuidado acerca disso. Mateus 24, né? Fala, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Né? Palavras de Jesus. Falsos profetas e falsos cristos. Sim,
E aí vira toda uma questão de você ser alimentado pela palavra e pelo poder do Espírito Santo para você ter discernimento. Eu vou contar uma história aqui para vocês, que eu conto ela com muito temor, que isso aconteceu no altar da nossa igreja. Existem algumas... A revelação que vem de Deus, ela tem propósito, e uma das coisas para você descobrir se a revelação é de Deus ou não é se ela aconteceu. Certo? Como é que eu chego e falo aqui, Ellen, amanhã vai acontecer alguma coisa com você. Se essa coisa não acontecer, a minha revelação foi de Deus, da carne ou do diabo? Então nós temos essas três alternativas. Então na nossa igreja veio um homem, irmãos, eu não tenho essa coragem de falar que foi do diabo, não estou falando que foi do diabo. Eu só estou falando que de Deus não foi. Por quê? Porque e eu vou dar nome para vocês. Eu vou dar nome. Ele subiu, ele chamou para orar para Késia e profetizou o casamento de Késia com Paulo Ricardo. Paulo Ricardo e Késia casados? Aí ele chamou um tanto de gente e falava nomes, irmãos. Isso era muito impactante. Era muito impactante. Chamava assim Nádia e falava o seu filho João, não chamou Nádia não teve isso não. Mas chamava assim, e chamava o nome dos parentes, foi uma coisa assim espetacular. E esse homem olhava para mim, gente. Esse homem olhava para mim, eu olhava e falava assim, vai vir alguma coisa. Vai vir alguma coisa. E esse homem olhava para mim, ele olhava para mim e não saiu nada. No fim do culto, ele me procurou e me perguntou assim, você foi na sede ontem e tal? Porque eu falei assim, não, como se ele me conhecer de algum lugar. Eu falei assim, não, e tudo mais. E aí nós tivemos uma proposta para o que ele fez. Não estou falando que é, mas provavelmente ele entrou na rede social das pessoas, pegou o nome das pessoas, e eu naquela época não tinha rede social nenhuma, então como é que ele ia saber de mim? Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Não estou falando que foi coisa do diabo, não, mas foi uma coisa muito estranha. O que ele profetizou não aconteceu. Ele chamou Késia e começou a ministrar sobre a vida de Késia. De repente, ele solta Paulo Ricardo. Quando ele soltou o nome Paulo Ricardo, eu cheguei a gelar. Falei assim, meu Deus do céu, o homem está revelando. Então, a gente precisa... E como é que nós vamos livrar desses sinais que não são... Aí Tiago é muito bucudo. Aí Tiago, na época, estava lá, filho de irmão Paulinho, ele soltou, ele olhou, foi no Orkut, na época do Orkut, ele olhou, foi no Orkut, e eu, como eu tinha muito temor com isso, eu nem gostava de conversar essas coisas com o Tiago. Falei assim, meu Deus do céu, eu fiquei perturbadinho. Falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Será que esse homem teve coragem de fazer isso? Irmãos, nós temos que estar muito atentos, que nós vamos ter esse discernimento quando a gente tiver intimidade com Deus, a gente tem intimidade com Deus lendo a palavra, buscando em oração, né? Então, a gente, quem levantou a mão? Pode. Carol, bom dia, paz seja convosco, irmã. Bom dia, bom dia. Não, eu quero contar para vocês um fato, isso que a Alice está falando é muito sério. Nós precisamos estar firmados na palavra, precisamos pedir Deus discernimento, precisamos estar sempre na busca do Senhor para que a gente não seja levado por essas coisas. Eu vou contar uma experiência que teve comigo, só que eu era neófita, tinha pouco tempo de convertida. Foi até na igreja, foi numa quadrangular, aquela que era perto do shopping. Um homem foi lá e estava revelando até a identidade do povo, gente, é coisa séria. Identidade de gente que não estava lá, de familiar, identidade, coisa séria. E ele fez uma revelação para mim, no meio de toda a igreja, uma coisa que me deixou super envergonhada e que era mentira, vergonha mesmo. Me fez passar uma vergonha enorme. Meu pai e minha mãe estavam lá, não era nem crente na época. Esse trem tem até gravado em fita, que a igreja aqui da presbiteriana, a pastora de lá, falou comigo que tinha me visto nessa fita. Minha cara quase caiu no chão. E aí ele falou uma coisa absurda a meu respeito, na frente dos meus pais, que era mentira. E só que eu era nova convertida, então eu não sabia como reagir naquele momento. Quando terminou o culto, eu fui atrás dele, perguntei para ele, falei, moço, o que foi aquilo que você falou de mim? Você tá doido? Ele pegou e bateu nas minhas costas e falou assim, cada um sabe de si. Agora você imagina bem. Se é hoje, né, que a minha vida com Deus é outra, seria outra reação.
Mas naquela época, uma nova convertida, você imagina, eu posso dizer que de Deus não era. E ele estava revelando identidade das pessoas, gente. Isso é muito sério. Então, nós precisamos estar buscando ao Senhor para nós não ficarmos à mercê de falsos profetas, de pessoas que têm falado coisas que Deus não mandou eles falarem. Quando a gente tem Deus, a gente não fica à mercê dessas pessoas. Quando a gente busca, quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, quando você ora, o Senhor te dá discernimento. Naquela época, eu nova convertida, você imagina que constrangimento que eu passei? Então, assim, nós precisamos ficar atentos, porque o diabo, meu filho, está fazendo bagunça. Se a gente não tiver esperto, vai fazer com a gente que é crente também, que a Bíblia fala que, se possível, até os escolhidos vão ser enganados. Então, qual é o jeito de a gente não ser enganado? Buscar a Deus, ler a palavra, buscar discernimento, orar, ter intimidade com o Senhor. Porque senão o diabo faz lambança e faz a gente passar vergonha. Eu passei maior vergonha disso, o trem tá gravado em fita até hoje, você imagina? Misericórdia. Então, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado. E não só isso, né? São as revelações, são as questões dentro da igreja, né? Eu vou, por exemplo, citar alguns exemplos aqui que a gente precisa, no mínimo, pensar. A gente precisa, no mínimo, pensar. Você vai numa igreja e te lança a campanha do sal, e lança a campanha da terra, que a terra é a terra de Moriá, onde Deus se revelou a Moisés, ou algum milagre aconteceu, e aí você vai carregar um pedaço dessa terra. Aí você vai na igreja e você vai fazer a campanha tal, os votos mais mirabolantes, né? Então nós precisamos ter discernimento, né? Gente, até mesmo cuidado quando uma pessoa, pode ser quem quer que seja, chegar aqui e cuidado com a oração repetida, né? Cuidado com a oração repetida. Ó, irmãos, vamos orar assim, repete aí comigo, né? E aí, às vezes, falam heresia de um tamanho do mundo. Nós precisamos estar firmes na palavra. E a gente precisa reconhecer isso. Porque isso, olha para você ver, olha o impacto na vida de Carol de uma coisa, olha para vocês verem o impacto. Isso aí que ela está falando, acho que tem mais de 15 anos, eu acho. Né? Olha o impacto disso. Né? Esse homem mesmo que veio com essa toa. Eu também era novo convertido, eu fiquei doido, fiquei assim, meu Deus. Aí um falava, é de Deus, o outro falava do meu lado, é do diabo. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos ter cuidado com essas coisas. E a igreja, nós falamos aqui da igreja, que lá nós falamos aqui do que você falou, Diego? O país que está descrentando, é a palavra mais ou menos. A apostasia, ela está entrando. Nós temos que ter cuidado para a apostasia não entrar na igreja em forma de um evangelho falso. De um evangelho falso. Nós temos que combater isso, porque existem pessoas que elas estão brincando. E elas vão prestar contas para com Deus. Dessas revelações mirabolantes, dessas coisas estranhas, jogando o pentecostalismo, que é uma coisa lindíssima, no chão. E aí as pessoas começam a criticar como se toda revelação fosse assim, e não é. Então nós precisamos combater isso, né? Nós precisamos ter muito discernimento das coisas que são faladas aqui, ó. E a gente precisa pôr na balança, né? Pôr na balança. Não é, e a gente precisa combater isso. Bom, Alisson, por isso que parece que cada vez mais vai ser mais necessário na igreja o dom de revelamento. Revelação do Espírito, não é? Discernimento de Espírito. Sim, perdão, gente. Nossa, estava inventando dons aqui. Revelamento. Discernimento de espíritos. Eu acho que é cada dia mais importante. E, como em Mateus 24 nós vimos, sinais, maravilhas vão acompanhar o falso profeta. Então, nós vamos precisar de um discernimento muito forte. Porque os nossos olhos vão fazer a gente crer numa coisa. Mas o nosso espírito tem que estar firme no Senhor, ligado, para que a gente saiba que aquilo não é.
Não é. E eu vejo essa situação que Carol passou e que muitas outras pessoas já passaram como uma forma também da pessoa desanimar na fé. Da pessoa, quando você não tem desse com o novo convertido, é para a pessoa largar a fé. Porque a pessoa sair envergonhada ali e fala assim, cara, nunca mais, esse tem de crente é tudo mentira. O cara me colocou no chão. Entendeu? E tantas outras situações que o diabo vai semeando joio na igreja, né? E nós temos que estar firme realmente na palavra de Deus, temos que estar conectado ao Espírito de Deus de forma profunda para a gente se manter firme. Né? A parábola das casas lá, né? Da rocha. Você vai construir sua casa na rocha. Mas essa construção de rocha é alicerce, né? Nosso irmão arquiteto ali. São alicerce, mas o que é o alicerce, gente? É o que ninguém vê. Você olha na casa, você não vê o alicerce. Mas Jesus fala que aquele investimento que ninguém viu, e o que é o alicerce do crente? É a palavra, a hora que ninguém está vendo. É a oração, que ninguém vê. É o jejum, que ninguém vê. Aí vai afundando o alicerce. É a meditação, é amar a palavra de Deus, que ninguém vê. E aí, quando bater determinadas situações, né? Porque é certo que virão os problemas. É certo. Gente, não tem jeito. Você vai escandalizar, você vai se chatear. Né? É quase certeza que um dia a pastora Lindy vai te decepcionar. Infelizmente. Decepcionar no sentido assim, gente, não de pecado, mas de você esperava uma coisa dela e não aconteceu. Eu queria que ela falasse isso para mim, mas ela não falou. Entendeu? Eu queria que ela me percebesse naquele momento de tristeza, mas ela não percebeu, é ser humano, e às vezes Deus deixou não perceber. Para você crescer. Entendeu? Então, são situações, aí bate o vento, se não tem alicerce, o que acontece, gente? Desmorona. Tentou consertar aí, mas deu certo. Mas... Carla. Carla vai falar agora. E depois... Balaão, né? Que não errou profecias. Falou profecias messiânicas maravilhosas. Irmã Carla. Com relação ao que Diego e Alisson estavam falando, né, de alicerce. Né, e quando a gente está firmado na palavra, verdadeiramente firmado na palavra, é claro que a gente tem que buscar os dons, mas não precisa nem de um dom de discernimento para Deus testificar com a gente. Quando um profeta de Deus fala, nós podemos orar e pedir a Deus para testificar no coração da gente, para ver se realmente é de Deus. E igual o que aconteceu com Carol, ela sabia que era mentira, né? O cara inventou ali. Mas muitas vezes você não sabe, porque é alguma coisa que ele fala ali dele mesmo, né? E você não sabe se é verdade ou se não é. E a Bíblia manda a gente testar a profecia, não o profeta, né? E esse alicerce que a gente precisa realmente, para que a gente possa dizer, não é de Deus. Porque o Alisson falou assim, eu tenho muito medo. Realmente, a gente tem que ter esse temor. Porque imagina a gente falar assim, não é de Deus, atribuir uma coisa de Deus ao diabo. Né? Então, por isso que a gente tem que pedir que o Senhor testifique no nosso coração que realmente não é. Já aconteceu comigo também, antes de eu casar, um profeta arrumou uma profecia não sei de onde aí, e eu não estava no lugar. Foi numa oração na casa de uma irmã, e pediram para orar para mim, porque eu estava passando por alguma coisa, não sei o que era. Ah, Carla, Deus manda falar para ela assim, assim, assim. E o irmão veio me falar todo serelepe, né? Irmã, falaram isso. Gente, eles falaram que eu ia desviar. Ia comer o pão que o diabo amassou. E aí, Deus ia ter misericórdia de mim, porque eu ia rolar na lama. E Deus ia ter misericórdia de mim e ia me trazer de novo para a presença dele. Eu falei, eu não aceito essa profecia. Na hora, Deus falou no meu coração, isso não é de mim. Isso não é de mim. Eu falei, eu não aceito. E em nome de Jesus, irmão, eu não estou falando para você, mas eu estou falando para o diabo. Essa profecia não vai me pegar, porque eu sou de Jesus. E até hoje, eu não era nem casada. Até hoje, eu nunca desviei dos pés do Senhor. Nunca. Por quê? Porque o Senhor me deu esse discernimento na hora. Agora, pensa se eu tivesse
Ai, meu Deus, eu vou desviar. E aí eu começava naquela tristeza. Aí aquilo ali pode trazer alguma coisa ruim para a gente. Fala, meu Deus, mas por quê? Eu sou do Senhor, por que o Senhor agora vai deixar eu desviar? Não, e não sei o quê. E aí isso pode trazer uma tristeza, gerar uma tristeza no meu coração e realmente me fazer afastar da presença de Deus, né? Então, assim, a gente tem que ter realmente essa busca para a gente poder ter esse discernimento e Deus testificar no nosso coração se realmente é do Senhor. Porque muitas vezes a gente recebe bênçãos e não acredita, porque o diabo tem roubado isso de nós. Deus usa as pessoas, sim. Deus usa profetas, sim. Deus usa a pessoa que está ali do seu lado para falar com você. Muitas vezes, e você, eu, né? Não damos ouvido, porque nós não estamos atentos ao que o Espírito de Deus quer falar com a gente. Então, a gente tem realmente que alicerçar na palavra do Senhor. Hein? É muito sério isso, gente, porque nós somos instrumentos de Deus, né? E muitas vezes aquilo que nós falarmos vai surtir um efeito ou edificador ou destruidor na vida de uma pessoa. Aí, mesmo que a pessoa viva no altar, que ele tenha, assim, mas ele é um ser humano, né? E todo ser humano é falho. O único que não falha é Jesus. Então, é muito sério esse negócio de profecia, porque a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio que Deus não faz nada sem antes revelar os teus profetas, né? Quando Deus quer falar algo, quando Deus quer que eu falo algo para alguém, mas antes de eu falar com aquela pessoa, Deus já falou no coração dela, né? Agora, o que nós temos foi assim, que muitas vezes essas pessoas só querem falar coisas boas. Tem hora que tem uma profecia que é para poder, ó, como foi lá do rei Ezequias, ó, coloca a sua casa em ordem que você vai morrer, meu filho. Não é? Então, foi revelação de Deus, né? E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela é transparente, mas Deus usa quem Ele quer da maneira que Ele quiser. Agora, como instrumento de Deus, nós temos que ter essa certeza que Deus nos usa, mas com um propósito. Toda revelação, ela tem um propósito. Porque tem muita gente que lança a revelação e de todas as maneiras. Teve um irmão que chegou aqui uma vez, aqui eu estava pregando e falou comigo, pastor Alquim, ó, vocês dois, estão todos os dois vazios. Eu falei com ele, ó irmão, eu estou vazio mesmo, porque eu não jantei ainda. Moço, falei, está amarrado isso em nome de Jesus, né? Eu sei que eu sou falho, né? Mas eu amo que eu procuro viver a vontade de Deus. Aí eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Então, querido, é muito sério isso, que a gente tem que ter muito cuidado. Igual o Diego falou, tem que ter discernimento. E discernimento você só alcança quando você aprofunda na palavra de Deus, no conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá em Ezequiel 47 diz do que sai do altar, o rio que sai do altar e dá pelos atelhos, ali pelo joelho, pela cintura, até a nado. Quanto mais você vai aprofundando, mais você vai tendo liberdade, e aí que você vai poder estar navegando no oceano do Espírito, vivendo a palavra de Deus. Porque tem muita gente que está rasa lá no tornozelo e acha que é o bam, e começa então a profetizar e destruir vidas. E isso, muitas vezes, a pessoa decepciona, porque está querendo ouvir algo que não é de Deus, né? Aí, como eu gosto daquela pessoa, eu acho aquela pessoa legal, aí eu vou, você vai acontecer isso. Se eu digo para uma pessoa assim, olha, Deus vai te curar. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo já levou sobre si as nossas dores. Mas eu falo, depende da sua fé. Você crê nisso? Eu sempre falo aqui, não é a minha oração, não é a nossa oração que vai trazer a sua fé. E Jesus Cristo sempre perguntava, o que tu queres que eu te faça? Você crê?
que seja feita segundo a sua fé. Amém? Rapidinho. Eu particularmente, gente, eu não gosto, tá? Eu não sou aquela pessoa que é assim, é mais ou menos não. Eu gosto ou não gosto, tá? Não gosto desses profetas, né, que vão de igreja em igreja. Não gosto. Nessa igreja aqui, quando era lá em cima, né, na nossa igreja, quando era lá em cima, uma vez veio um cara e ele, não sei se vocês vão lembrar, não lembro o nome, não lembro nem o que ele profetizou lá para mim, porque eu sei que eu tinha chegado do trabalho e eu estava disfarçada de advogada, sabe? Estava de salto alto, com um conjunto de saia comprida, com um blazer e tal, não sei o que, eu estava disfarçada de advogada aquele dia. Aí, cheguei, sentei lá, na hora que ele me viu, que eu sentava sempre na frente, eu sempre gostei de sentar na frente, eu sou uma boa aluna, né? Ele foi bater no olho de mim, eu senti, eu falei assim, nossa, esse cara vai me chamar lá na frente. Por quê? Primeira coisa que o pastor que me falou nesse dia, assim, que ele chegou e falou que ia apresentar o cara lá e que nós íamos levantar uma oferta para ele. Eu falei, poxa, ele me viu. Aí ele foi chamando o pessoal, mas ele não tirava o olho de mim, depois me chamou e começou a orar por mim, me orar, e me empurrava, e me empurrava. E eu falei, gente, eu não vou cair, não adianta me empurrar, gente, é mais fácil eu jogar ele no chão do que eu cair. E ele me empurrava, e eu voltava, e ele me empurrava, eu falei, você não vai cair? Não, não vou cair, não. E assim, e eu vou falar com vocês francamente, gente, Nádia, eu sempre falei com Deus, Senhor, o dia que o Senhor quiser me derruba, mas porque os outros vão me empurrar, eu não caio. Não adianta, gente, não adianta, não vou cair. O dia que Deus quiser me derrubar, eu derruba. Aí, e ele me empurrava e eu voltava, e ele me empurrava e voltava. Aí depois eu fiquei olhando assim, gente, mas no meu coração, gente, era só pela oferta, tá? Era só pela oferta. Tanto é que essa pessoa nunca mais apareceu na igreja. O que ele profetizou para mim lá, que ele orou para mim, eu não sei nem o que foi, porque quando alguém fala alguma coisa comigo, eu oro a respeito a Deus. Se for a sua palavra, se for a vontade do Senhor, vai acontecer. Se não for, não vai acontecer. Eu não sei nem o que é, então não aconteceu, né? Aí não foi importante. Eu não gosto, sinceramente. Então, assim, principalmente quando fala que vai levantar a oferta, que o cara vende a profecia, né? E eu até na época eu chamei o pastor eu falei com ele, falei, pastor, eu não gostei daquele cara, eu não gostei daquela situação. Uma pessoa que a gente não conhece, a gente levantando oferta para ele. Eu acho assim, e assim, era uma pessoa que realmente, acho que ninguém na igreja conhecia. Acho que ela era de Belo Horizonte. Falei, se fosse uma pessoa daqui que a gente conhecesse, né, uma pessoa que a gente sabe da necessidade da pessoa e tudo, mas uma pessoa que você nunca viu. Aí ele falou assim, eu vou parar com isso aqui nessa igreja. Porque teve uma época que, infelizmente, parece que era a primeira igreja, eles faziam as campanhas e a gente tinha que acompanhar, né? Eu falei, eu espero que pare mesmo, pastor, porque eu não gosto, não. Eu não gosto. Talvez seja de Deus, mas eu não sinto que é de Deus, não. E aí ele nunca mais aconteceu, graças a Deus. Mas esse dia eu achei muito engraçado, porque lá em casa, depois eu sozinha, eu ri muito, porque ele me empurrava e eu voltava. Eu falei, deve ter ficado com raiva de mim, viu? Que ele estava doido que eu caísse. E eu não caí. Porque eu sei que tem muitas pessoas que vão cair, gente, que é o poder do Espírito Santo, mas tem muita gente que é só a emoção daquele momento ali. E eu não quero isso para mim. Eu já falei com Deus, se o Senhor quiser me derrubar, derruba. Fica à vontade. Mas porque os outros querem que eu caia, não vou cair. Não adianta, entendeu? Nádia, isso é uma das preocupações da pastora Lídia em relação à igreja, justamente isso. De nós, quando alguém vier na igreja, seja alguém que nós conhecemos, sabemos que tem vida no altar, pessoas que, para subir no altar, tem que ser pessoas santas. Né? Nós temos aqui, não vamos entrar em gente de fora, tem pessoas na nossa igreja capazes de fazer isso. Na nossa região tem gente capaz de fazer isso, né? Mas são pessoas que vivam a palavra de Deus, né? Que tem a palavra de Deus como regra de fé e prática. Nós temos que ter maturidade para entender que o que sai do altar ali é para alimentar a igreja, né? E todos quantos vêm aqui na igreja serão bem alimentados, porque nós prezamos por isso. Lídia, ela é muito preocupada com isso, nós conversamos justamente sobre isso, quem vai subir no altar.
seja no culto de senhora, seja no culto de jovens, seja nos cultos oficiais da igreja, nós precisamos identificar e saber quem é essa pessoa, né? Ah, é um pastor, e aí, a vida dele, como é a vida dele? Né? Ele paga as contas dele em dias? Está difícil pagar hoje, né? Mas ele procura cumprir os seus compromissos, ele tem uma vida familiar, como é o ministério, onde ele serve, como é a palavra, ele é uma pessoa que preza em conhecer a palavra de Deus, qual é a vida dele em comum? Isso tudo tem que ser visto para nós podermos ter bons pregadores e ser alimentados. Amém. E a gente tem visto aqui na nossa igreja, graças a Deus, né? Várias pessoas, né? Diego, Alisson, né? Ellen, né? Pessoas que têm demonstrado conhecimento, amor, né, a palavra de Deus e que têm subido no altar, né, com essa ousadia, com essa determinação de realmente levar a palavra, trazer a palavra do Senhor a nós. Eu acho que isso é muito bom para nós, porque traz um crescimento, né, das próprias ovelhas, né? E como a gente estava falando, né, o pastor cuida das ovelhas, mas quem gera ovelha é ovelha, né? Então, a ovelha que está mais preparada, ela vai gerar outras ovelhas, né? Então, a gente tem visto isso e é muito gratificante ver como essas pessoas têm crescido, né? Amém? E em 1 Timóteo 3 vai falar sobre o obreiro, né? Aquele que lidera na casa de Deus. Muitas vezes a gente vai pela demonstração de poder, né? Pela eloquência, pelo não sei tanto de coisa. Mas ali ele vai falando sobre várias características, não vou citar, que o tempo acabou, né? Mas são características normalmente de caráter, né? E de reputação. Caráter e reputação, né? Portanto, o bispo deve, ou esse obreiro, né? Deve ter autocontrole, marido de uma só mulher, deve governar bem sua casa, deve, entendeu? Ele vai falando sobre várias coisas de reputação e de caráter, que é algo que a gente tem que levar muito mais em consideração, às vezes, do que o reteté, né? Às vezes, ou as palavras eloquentes, né? Porque, às vezes, as pessoas, valorizam pela demonstração de poder, né? Não falou aqui, não, deve ser aquele que já levantou um defunto, deve ser aquele que tem um testemunho de milagres, deve ter aquele... Não, em nenhum momento fala que esse deve ser o líder. Mas, ou não, aquele que fala bonito e que conhece todos os versículos. Né? A única coisa de capacidade que ele deve ser apto a ensinar. No final, a última coisa do currículo do cara deve saber ensinar um pouquinho, pelo menos, né? Mas também não ficar falando coisas aleatórias e ninguém entender nada, ou não aprender. Amém? Então, eu volto a palavra para o irmão Alves finalizar aí. Fim. Amém, gente? Amém. Posso falar? Vai, a irmã Nádia. Ontem, gente, foi o dia dos professores, né? Então, eu gostaria que os nossos professores da Escola Bíblica viessem aqui à frente, por favor. Alisson, olha lá para a cabeça. Deixa o Lucas falar. Vem, Lucas, falar. Depois eu chamo vocês de novo. Deixa eu parar aqui a gravação. Ai.